Começou! Boa tarde pra você, porque começou agora Bendita Hora. A melhor hora e o melhor programa da tarde no Brasil é aqui com a gente na Rede Vida. Vai ser muito bom. A gente vai ter um bate-papo muito importante. Sabe sobre o quê? Doenças psicossomáticas. Muita gente fala isso sobre somatizar, sobre doenças psicossomáticas, mas quase ninguém acaba entendendo o que é. Por isso, o Armando está aqui com a gente. Aqui, ó. Você já conheceu, você já ouviu falar. Nós vamos conversar sobre isso. E depois de a gente conversar sobre isso, no segundo bloco a gente vai falar sobre um esporte fantástico, interessante, mas pouco conhecido. A esgrima, é mesmo, né? Com florete, com ali a espada. Né? A gente vai receber aqui uma atleta, né? Que está competindo aí nos mundiais, essa coisa toda, e vai contar pra gente entender melhor sobre esgrima. Então, está imperdível o programa de hoje. Prepare o seu café. Começou Bendita Hora. Nós vamos falar agora sobre doenças psicossomáticas, né? Eu quero que você acompanhe primeiro esse VT que a gente preparou para você, depois a gente conversa sobre esse assunto. Doenças psicossomáticas são condições médicas influenciadas ou agravadas por fatores psicológicos ou emocionais. Essas doenças têm sintomas físicos reais, mas a causa escondida está frequentemente relacionada ao estresse, ansiedade, depressão ou outros estados emocionais. Sintomas comuns incluem enxaquecas, úlceras gástricas e hipertensão. Mas quais os melhores tratamentos para cada caso? Como diferenciar as condições de uma doença? Essas e outras dúvidas nós vamos tirar agora, no Bendita Hora. Sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui, na Rede Vida de Televisão, olha, um dos maiores psicólogos que nós temos aqui no Brasil. Não é qualquer psicólogo, é o psicólogo, isso mesmo, Armando Ribeiro. Seja bem-vindo. Padre, seja bem-vindo. Que prazer enorme estar aqui. Olha, estou muito feliz de você estar aqui, honrado mesmo, viu? Com a sua presença. Olha, o currículo dele é uma coisa de louco, assim, olha. Ver psicólogo, coisa de louco, fazendo coisa. Mestre em ciências, né, pela Unifesp, né? Mestre em neuropsicologia, reabilitação cognitiva, MBA em saúde ocupacional, especialista em medicina integrativa pelo Hospital Albert Einstein. É coisa que não acaba mais aqui. E é a pessoa mais indicada para falar e a gente entender. Me diga uma coisa, quando a gente fala assim, o pessoal já vai falar, a gente reclama de alguma, isso é coisa da sua cabeça, você que está criando. Existe um fundo de verdade nisso, nessa coisa? Existe um fundo totalmente verdadeiro, né? A gente sabe, estudando a história da medicina, que por muito tempo, né, as questões emocionais e mentais eram a base, né, do conhecimento das doenças da época. Sei. Então, isso desde Hipócrates ou mesmo antes, nós tínhamos uma teoria dos humores que falavam como que as emoções eram determinantes para diversos adoecimentos dos órgãos. Com o passar da história, né, e uma visão mais materialista, né, mais concretona, essas teorias elas ficaram um pouquinho de lado. Porque aí o objetivo seria só estudar a célula e as suas transformações. Isso foi deixando meio assim de lado e a pessoa foi esquecendo que isso é verdadeiro. Mas as questões emocionais, psicológicas, mentais, nunca ficaram de lado de verdade. Porque é impossível a gente fragmentar a pessoa, né, para tratar só do corpo ou tratar só da mente e das emoções. Aliás, a gente tem até alguns grandes gregos filósofos que falavam, olha, é um absurdo querer tratar do corpo sem olhar para a alma, sem olhar para as emoções, sem olhar para a mente. Por quê? Porque se elas não são a causa do adoecimento, elas podem ser a resposta para a cura. Então você tem, né? As questões, elas funcionam em diversas direções. Nós temos fatores psicológicos, emocionais e comportamentais na base de algumas doenças, por exemplo, sintomas de ansiedade mais intensos e crônicos que abalam o funcionamento do coração e que vão se tornar queixas nos consultórios dos cardiologistas. Que começou lá atrás. Que começou por causa de uma coisa... De uma emoção. Uma emoção. Crônica, intensa. E aí, o que a gente precisa? Dou muitas aulas nos cursos de medicina. Sei. Porque, ao mesmo tempo que a gente vive um tempo
de uma medicina extremamente tecnológica, a gente precisa de resgatar a visão humana, a visão de que, né, o nosso paciente, o nosso ser enfermo é um ser que não pode ser fragmentado. Então, né? Isso é muito interessante porque a filosofia, em determinado momento, fez essa dicotomia. Platão é muito disso, né? Ele separa muito corpo e alma, aquela coisa... Outros o Descartes, né? Dualismo, mente-corpo. E de repente não dá para separar, Você Talvez a maior constatação dos nossos dias é de que tratar só a ferida é uma parte do tratamento. Porque se você não trata a mente ferida, se você não trata os maus hábitos feridos, né, aquele problema físico, aquele problema nos órgãos, ele permanecerá ou ficará mais ainda complexo e completo. A questão a palavra psicossomático, só para o pessoal entender. Primeiro, foi uma primeira tentativa de se resgatar esta visão integral de que, como seres vivos, nós não somos seres que podemos ser separados no nosso aspecto psicológico, mental, emocional e no nosso aspecto soma, físico. Dos órgãos. Né? Hoje, perde-se um pouco o sentido, uma vez que, assim, não devemos mais tratar algumas doenças como doenças psicossomáticas, mas entender como um processo que pertence a qualquer adoecimento. Qualquer adoecimento. Né? Ele seja qualquer for, ele tem ali alguma coisa... A visão integral é a visão mais moderna do conhecimento médico hoje. Qualquer coisa que você tenha, qualquer doença fisiológica... Ela pode ser produto de uma emoção, de um pensamento, de uma verdade irreal, ilusória, que vai ser mantida por uma vida, por maus hábitos, mas também você pode ter um adoecimento mais puramente de um órgão ou de uma célula, que os maus pensamentos, as más emoções vão alimentar então aquele certo processo. Que o pessoal fala mais antigo, que quando a pessoa está doente, ele fala assim, isso é porque você guardou raiva? Guardar raiva, guardar mágoa, todas essas expressões populares, esses conhecimentos populares, cada vez mais a ciência do século XXI, ela não consegue mais refutar. Ela precisa de aprender com essas sabedorias populares para entender que como esse sistema complexo, mente, emoção e organismo, e cada vez mais é indiscutível o papel da espiritualidade. Então, assim, nós somos essa unidade, a complexidade a vida é complexa, temos dimensões e todas essas dimensões conspiram para o nosso adoecimento ou para a nossa recuperação. Então, se a gente consegue adoecer uma doença como produto, de repente, das emoções, ela pode ser também cura. Pode ser cura. E é uma das grandes bandeiras que eu levo para os meus alunos de psicologia, que eu levo para os meus alunos de medicina, né? A importância da gente construir pontes nessas diversas especialidades da área da saúde. Hoje a gente tem profissionais da saúde muito especialistas nas suas áreas, mas com muitas vezes a dificuldade de enxergar o todo. E o nosso paciente nos consultórios, padre, ele está inteiro. Ele não é só um estômago, ele não é só um intestino, ele não é só um cérebro. Ele é um cérebro num corpo, numa história, né, com emoções por trás. Doutor, deixa eu falar uma coisa. A gente vê no dia a dia isso na constatação prática. De repente, uma pessoa... Eu vou pegar uma doença bem característica, o câncer. A pessoa adoece com câncer, as duas pessoas têm. Uma tem uma maneira de encarar isso. E isso muda completamente a história. Eu vejo isso toda hora. Porque é a grande verdade da vida. Não dá para olhar só o câncer sem olhar a pessoa que o tem. Porque o bom combate será totalmente diferente. Então, e eu vejo uma coisa assim, aquela pessoa que está animada, que está dizendo, eu sei, vou ser curado, eu vou conseguir, a gente vê o tratamento fluir. Beleza. E se ela não tiver a cura como nós esperaríamos,
ela tem uma cura de outras dimensões. Sei. Ela passa por esse período de provação com o coração mais leve. Sai melhor. Ela sai com dessa experiência uma pessoa mais sábia, uma pessoa com uma vida mais profunda. Então, a cura não é só não ter mais a doença, que não, seria isso. o objetivo de todos isso, nós, isso mesmo. mas ilusório. Né? Mas a cura vem de outras dimensões. Agora, e a pessoa que de repente, eu vejo assim, e a pessoa que de repente ela encara aquilo como uma dor, como um castigo, reclamando, profanando, dizendo eu não mereço, e brigando com Deus e com todo mundo. Parece que aquilo não funciona. Aquilo piora a condição. Então isso é uma coisa que real. A gente pode dizer. Real. Isso é comprovável. Isso você leva pessoas para o nosso laboratório de pesquisa. Isso eu vi muito lá nos Estados Unidos, quando eu fiz a parte da minha formação, de que o poder do pensamento, o poder das emoções em mudar o curso de doenças, mesmo quando a pessoa tem acesso aos melhores medicamentos. A gente precisa dos melhores medicamentos, mas a gente precisa de uma atitude mental alinhada a esse tratamento. A gente precisa de acreditar de verdade nos nossos médicos. A gente precisa de acreditar nas pessoas que estão na torcida, nos nossos líderes religiosos, nos nossos familiares, pensando que assim, é inequívoco, padre, nós somos uma unidade completa de mente, corpo, emoções e a espiritualidade, cada vez mais. E não falo de religião, eu falo desse sentido da vida. O sentido da vida, da alma. É algo que transcende a qualquer explicação. É muito gostoso, é muito bom ver um profissional como você falar disso, porque isso dá uma esperança danada pra gente. Isso é muito ótimo, isso é bom. E parte do meu trabalho, padre, é desconstruir um equívoco que a ciência cometeu de ver as religiões como inimigas. De achar que a religião era uma coisa obscurantista. Isso, e a ciência seria a única resposta para todos. Luz, né? E hoje não dá mais para a gente sustentar esse tipo de explicação. Agora, a gente precisa da ciência, a gente precisa da espiritualidade. As duas caminham junto. Agora, me diga quais as principais, se a gente pudesse falar, as principais doenças psicossomáticas que você, como pesquisador, constata aí? Isso daí assim, é um prato cheio. Né? Nós temos um grupo de doenças na medicina chamado de doenças funcionais, que se você faz um exame de laboratório, geralmente ele vem negativo. Não aparece. Só que no exame clínico ou na sua vida do dia a dia, você está insuportável, né? Você não consegue ter uma vida de qualidade a partir daqueles sintomas. Então você tem muitas queixas gastrointestinais. O nosso sistema digestivo, né? Agora chamado de digestório, né? Ele é muito sensível aos nossos estados emocionais. Coisa interessante. Então você tem desde da gastrite ou da disfunção da digestão, todos provocados por como está a nossa mente. Você falou uma coisa interessante. Tanto que refeição é uma coisa fundamental, sagrada, que a gente dá muito pouco valor. Que tem que acontecer de uma forma... Às vezes, sem nos tomar consciência, a gente não percebe que está num canal absorvendo aquele conteúdo, que é um conteúdo que provoca esse estresse, provoca essa tristeza, e você está naquela sua hora sagrada da alimentação. A gente devia tomar mais consciência de criar essas bolhas de uma paz, que a gente possa... Alimentação é um encontro da família, alimentação é a hora de olhar também para o outro, né? E que a gente devia criar essa proteção maior. Você falou uma coisa muito interessante, o sistema digestório, ele é altamente sensível. Muito sensível. A gente percebe isso, por exemplo, quando a gente come ou tem uma notícia desagradável, uma coisa, parece que aquilo para. E para de verdade. Eu tive esse dia uma sensação... Todos nós, padre. Eu comi e logo depois aconteceu uma coisa. Eu comecei a passar mal. Quase vomitei. Olha que interessante. Todos nós. Olha que coisa interessante. Então, desde a digestão ao funcionamento dos intestinos, que para algumas pessoas fica mais solto, para algumas pessoas fica mais preso, e as pessoas ficam buscando soluções milagrosas, medicamentosas, sem muitas vezes se dar conta de que, assim, o que você está pondo para dentro de forma emocional? Quais são as vivências? O que está acontecendo ao seu redor que está perturbando esse equilíbrio tão harmonioso, tão importante?
Doenças do sistema digestório todas podem ser afetadas, mas não para por aí. Muito do que a gente chama hoje dessas alergias passageiras, que você acorda de um jeito, amanhã muda e assim por diante, também tem um forte componente emocional. Então, desde doenças dermatológicas, doenças de pele, uma coisa assim, que aparecem e desaparecem, é verdade, sem antes de você ter tempo de tratar, muitas vezes. Questões também muito frequentes e importantes em geral, algumas formas de cefaleia, então dores de cabeça, que vão sinalizar que, assim, como que a gente não está conseguindo lidar com as questões da nossa vida. Coisa interessante. Audição, paladar, dores musculares. Aquela dor que de repente aparece, não foi uma má postura, porque nada, na compreensão das doenças psicossomáticas, a ideia por trás é assim, não tem nenhuma explicação simples para aquilo. Então é uma combinação de fatores. O tratamento não deverá ser simples, porque assim, um remédio que tira a sensação da dor, ela não é capaz de te ajudar a lidar com o que está por trás da dor. Que conversa mais interessante do mundo. Aqui, ó. Eu vou dar um recado ali, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você toma café? Demais, adoro, padre. Que coisa boa. Eu gosto tanto de gente... recomendo. Gosto tanto de gente que toma... Por que a pessoa me liga na hora do programa? Sinceramente, olha aí. Padre não tem programa, padre Olha, você toma café com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar, padre. Que pena. Não. Café, já tô neste nível, padre. Já é um nível superior. Quando a pessoa chega a tomar um café sem açúcar, já é porque cresceu já. Você sabe que o que pode causar uma doença psicossomática? Veja esse VT, depois eu vou conversar com o Armando aqui. Como vimos, as doenças psicossomáticas são aquelas que têm origem na mente, mas se manifestam no corpo. Então, algumas doenças físicas, como alergias, dores, inflamações e problemas digestivos, por exemplo, podem ser causadas, na verdade, por estresse, ansiedade, depressão, traumas, conflitos emocionais e entre outros. Algumas pessoas têm gastrite causada por estresse, por exemplo. Outros desenvolvem alergias ou erupções na pele por causa da ansiedade. Por isso, é importante buscar ajuda profissional, tanto de médicos quanto de psicólogos, para identificar e tratar as causas e as consequências dessas condições. Interessante, é aquilo que a gente estava falando aqui a doutora Armando estava falando para a gente aqui, ó, de repente uma coisa que a gente não entende, uma urticáriazinha, uma dorzinha uma dor, né? E aquela questão, às vezes o pessoal fala, nossa, eu tô com dor nos ombros aqui, parece que eu tô carregando o mundo. Isso mesmo, né? Existe um fundo de verdade nisso, né? Como existe um fundo de verdade em todos os adoecimentos, porque como um ser, uma unidade complexa, não tem como a gente adoecer do corpo sem que essa mente e essas emoções também não se desequilibrem. Então a gente resgata uma ideia de uma medicina muito antiga, de uma história, de um conhecimento da humanidade, de que para tratar o órgão precisa de olhar para o todo. Sim. E é só o conhecimento do todo sobre o nosso paciente que a gente vai conseguir muitas vezes vencer essa barreira do sofrimento. O café estava uma delícia. O café do padre é bom, viu? Já foi. Às vezes eu dou café aqui, o pessoal só toma um banho. Ele tomou foi tudo. Embora. Foi tudo lá. E tem mais aqui. Obrigado. Deixa eu perguntar uma coisa. A questão da automutilação. Automutilação é um transtorno. É um sintoma bastante complexo. É o exemplo de uma doença psicossomática? Na concretude, sim. Né? Mas aí você já tem na base um comportamento tá? Muito relacionado a quadros de depressão mais profunda, de ansiedades. Então, são processos mentais crônicos, mais intensos, que podem aparecer, podem culminar nesses comportamentos de autolesão. Uma coisa que muito me apaixona na saúde mental é que nós, da saúde mental, nós fomos por muito tempo preparados para enxergar só as doenças da saúde mental como foco. Verdade. Então, psicólogos, médicos, psiquiatras, né, são preparados por muitos anos para pensar no tratamento dos quadros da depressão, nos quadros da ansiedade. Como médico só para corpo, né? Isso. Mas, assim, é inevitável
frente à realidade dos dados científicos de que a gente tem que olhar para os hospitais e pensar assim, todos lá são potenciais pessoas que estão enfermas, e não só enfermas dos corpos, mas enfermos das emoções, enfermos também da mente. E a gente precisa de quebrar os nossos quadrados de conhecimento, né, para resgatar essa visão de que assim, qualquer tratamento tem que ser um tratamento para a pessoa e não para a doença. Interessante. Doutor, essa coisa do ambiente, ele chega a refletir também de forma... um ambiente que seja... Interfere, influencia, tudo. Temperatura do ambiente, cores do ambiente, ambiente emocional. Eu digo assim, pessoas que às vezes estão mais... Ambientes tóxicos, ambientes assim... Isso desde a reclamação até uma outra forma bastante comum, infelizmente, que também é a ingratidão. Por exemplo, o padre me fez uma generosidade muito... né? A gente gosta de ser recebido assim, bem, do café. E o padre falou, tem gente que faz um comportamento mais social, mas você só percebe que não abraça a experiência e não manifesta a gratidão pelas pequenas gentilezas e bênçãos diárias. Hoje a gente tem uma área da psicologia chamada de psicologia positiva que resgata a ideia de que existem manifestações, existem comportamentos diários, como por exemplo a gratidão, e não só cria uma vida de maior bem-estar, mas também modula os nossos hormônios e neurotransmissores quando a gente está atravessando momentos de maior sofrimento. Então hoje, para os meus alunos que fazem atendimentos nas clínicas escola, uma das estratégias terapêuticas com evidência científica, padre, é resgatar a importância da gratidão. Nós ensinamos porque as pessoas tiveram contato com isso nos seus lares. Né? Agradecer, reconhecer. Isso, padre, modula, prepara o terreno para a reconstrução de uma vida plena novamente. E não é agradecer a cura final, porque todo mundo espera isso. Eu só vou lembrar de agradecer quando eu estiver curado. A gente tem que lembrar de agradecer quando a gente começa a sair do lugar, o passo a passo. Então, agradecer o agradável café e essa recepção gostosa do padre. Lembrar que assim, a verdadeira gratidão, padre, é reconhecer essas pequenas coisas. Isso faz a diferença. Rodolfo tem uma pergunta, não tem? Opa! Tudo bem, doutor? Boa tarde, tudo certo? É o seguinte, eu já conheci até um caso de uma pessoa que teve, por uma crise de ansiedade e através de doenças psicossomáticas, até um edema de glote que quase foi a óbito. O senhor acha que as pessoas ao redor, elas não dão a devida importância para uma doença psicossomática? Como que isso poderia ser alertado de uma maneira mais... que seja realmente mais valiosa, que possa realmente até salvar vidas, né? Perfeito. Eu posso até usar o cérebro sobressalente que eu falei para o padre. Ele trouxe um a mais aqui. Um a mais. Queimou o nosso, a gente troca. Eu vou pegar. Pode pegar. Então, assim, eu acho que a primeira explicação importante... Quem vai pegar? Você ou o Wilson? É isso. Que, assim, o conhecimento o estudo sobre o cérebro torna impossível, né, a manutenção dessa compreensão antiga de que, assim, que mente e corpo não se comunicam. Então, cada vez mais, não dá para a gente mais sustentar a ideia de que, assim, mente é um processo abstrato, impalpável, e corpo essa matéria grosseira. Por quê? Nós temos uma instância cerebral chamada de córtex pré-frontal, que é essa região verde, superficial, e que é considerada a área mais... a área que foi desenvolvida há menos tempo na evolução da espécie humana. A área mais recente. E, ao mesmo tempo, nós temos aqui uma região laranja, que é uma região que nós compartilhamos com outros mamíferos. Gatinho, cachorrinho, eles têm emoções como as nossas emoções. Eles sentem raiva, eles sentem dor, apreço. E o que a gente percebe com o estudo da neurociência? Que, assim, a razão, parte verde, e a emoção, parte laranja, elas são
presentes e onipresentes na manifestação da vida humana. E lutar contra a ignorância de que as doenças psicossomáticas, por terem componentes emocionais, elas são doenças menores ou são doenças de desqualificação ou de desprezo, é algo que a gente tem que lembrar, né, da luta para a gente considerar as doenças emocionais como doenças de valor, doenças que precisam ser atendidas como são tratadas e atendidas as doenças como a hipertensão arterial, o diabetes e tantas questões. Então existe até uma campanha de um mês específico que é contra a psicofobia, tá? Psicofobia é assim, a gente precisa de legitimar de que o sofrimento emocional ele é tão real quanto o sofrimento do corpo. Porque ainda é visto como, isso é uma frescura, isso frescura, isso. E não é levado a sério. Não é levado a sério. Não levar a sério muitas vezes impede que muitas pessoas procurem até ajuda, porque ficam envergonhadas, como assim, isso é desvalorizado, e tantas mensagens. Assim, a falta de respeito começa, isso é falta de serviço, arruma uma roupa para lavar, isso é uma agressão. Até hoje. Uma agressão. Até hoje. Muitas vezes às vezes a pessoa fala, não, isso aí é psicológico que você está sentindo. Ok, é psicológico, mas a pessoa está sentindo, né? E a mensagem não é só para a população, a mensagem também é para mudar a mentalidade dos profissionais da saúde, porque muitas vezes durante a formação do profissional da saúde também se aprende a valorizar ou a desvalorizar as emoções. Então eu tenho uma fala muito forte, muito frequente para os novos alunos de medicina, tá? Desde o primeiro ano do curso, não desprezarem o valor das emoções e dos pensamentos dos pacientes. Por quê? Porque é importante tomar o remédio, mas é importante tomar o remédio com a emoção adequada, com o pensamento e a atitude corretas. Porque senão sempre vai ficar num duelo. Aquele paciente que sai do consultório do médico e que despreza a receita. Por quê? Porque não adianta você receber uma solução se aquilo não entrou na sua mente, se aquilo não entrou no seu coração. E, infelizmente, nós temos profissionais da saúde altamente técnicos, mas que perderam ou não aprenderam corretamente como lidar com seres humanos constituídos de mente, de coração e de espiritualidade. Hoje, o último assunto que está remexendo e pondo tudo de cabeça para baixo é a ideia de que, independente da religião, seres humanos têm uma ideia de transcendência, têm uma ideia de algo que não é explicável, que não é colocado dentro de uma caixa e que nesses momentos de ruptura da nossa vida, onde a gente tem acontecimentos, a gente tem adoecimentos sem muita explicação, às vezes é a espiritualidade o único suporte. Que coloca a gente de pé, que coloca um prumo. É verdade. Às vezes a gente, e é mesmo, nesses momentos, eu achei ótimo, é ruptura mesmo. E de repente você vê num vazio, porque você não cultivou isso. Você não cultivou isso. Então, a medicina mais moderna é a medicina que não abre mão da ciência, mas que não despreza a mente, as emoções e a espiritualidade. Gente, eu queria ficar a tarde inteira escutando, mas a gente já está terminando aqui, né, Rodolfo? Mas eu preciso perguntar uma coisa, rapidinho. Todo mundo está propenso a ter uma doença psicossomática? Ou tem fases? Se todo mundo for ser humano, sim. Estamos todos nesse barco. Estamos todos nesse barco. Temos propensão? Sim, ao longo da vida. Crianças têm assim um filtro menor, então assim, geralmente as emoções vão ser expressas no adoecimento físico, numa febre, numa alergia. Você ficou com febre e não sabe por quê. Aparece e desaparece. É emoção. É emoção, né? E na vida adulta e no momento, na etapa do idoso, também. Só mais um, último. Tem cura para doença psicossomática? Tem aprendizagem. E a aprendizagem é se voltar àquela reflexão do tipo assim, o que esta enfermidade veio para me ensinar? Se a gente conseguir responder, parar para pensar nisso, talvez ela passe, talvez ela não passe, mas a gente não será o mesmo. Nossa, eu queria ficar a tarde inteira, o dia inteiro. Eu queria ficar com esse café, então, padre. Aí é fácil. Mas tem um jeito de ficar com o Armando. Eu vou dar o Instagram dele aqui. Você vai começar a seguir.
para ter essas palavras fundamentadas, babalizadas, é importantíssimo aqui, ó. Armando, atenção, @Armando RNN. Tô lá no Instagram. Tá lá muito no Instagram. obrigado. E pra gente, eu não sei, porque a sua vida é muito agitada, não sei se você faz consultório também. Dou aulas, faço pesquisa, consultório, tudo. tudo. Então, ó, Armando RNN. Eu quero que você possa segui-lo aí. Padre, muito obrigado. Eu que agradeço. Nossa, eu fico bom. feliz. Olha aqui, Deixa eu dar um abraço. eu também quero. Ó, muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. E eu quero agradecer você mais uma vez. Obrigado. Esse assunto é bom, mas a gente tem outros assuntos para conversar com você. Perfeito. Você vai voltar. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta logo para falar sobre esgrima.